Olá, pessoal! O meu nome é Lavínia e eu vou falar para vocês sobre a língua estrangeira como ferramenta para o desenvolvimento pessoal. Sobretudo a língua inglesa e como que foi a minha experiência no meu intercâmbio cultural no país de Gales, que aconteceu em dezembro de 2019. Bom, antes de tudo, quem sou eu? Como eu disse anteriormente, meu nome é Lavínia e eu sou estudante do Instituto Federal do Triângulo Mineiro Campus Uberaba. Eu ingressei no IFTM em 2015 para poder cursar o técnico em agropecuária integrado ao ensino médio. Eu me formei nesse curso em 2017 e o amor que eu criei pelo IFTM foi tão grande que eu decidi continuar na instituição e em 2018 eu dei início ao meu curso de graduação em engenharia agronômica. O IFTM, ele proporciona diversas atividades extracurriculares, entre elas atividades de pesquisa, ensino e extensão. Uma delas, que eu vou citar aqui para vocês, é o CENID. O CENID é o Centro de Idiomas, que ele oferta para os alunos, para a comunidade externa também, o aprendizado de línguas estrangeiras gratuitamente. O IFTM Campus Uberaba hoje, ele oferta cursos de inglês, espanhol, francês e libras. E nesse meu período no IFTM, eu já concluí o curso de inglês e atualmente estou cursando o de francês. Uma das oportunidades que o IFTM oferece é a possibilidade da mobilidade internacional. Ao longo do ano, são lançados diversos editais de intercâmbio para vários países e os alunos do IFTM podem estar se candidatando a esses editais. Cada edital tem sua particularidade, como o número de vagas ofertadas, se são vagas com bolsa ou sem, e os requisitos. Esses requisitos não exigem que o estudante que queira estar se candidatando tenha, sei lá, poderes especiais. Não. São requisitos como, por exemplo, um curso específico que aquele edital vai contemplar, uma idade mínima para estar realizando esse intercâmbio, o coeficiente acadêmico e a frequência adequados, dependendo do país em que vai estar sendo realizado o intercâmbio, pode estar sendo exigido ou não um conhecimento da língua, mas o importante é conhecer o edital para qual você quer, né, se inscrever. No meu caso, eu sempre quis fazer um intercâmbio, sempre foi o meu sonho, mas eu não tinha e não tenho, né, condições financeiras para fazer um intercâmbio por conta própria. Então eu ficava entrando no site do IFTM todos os dias, sem brincadeira, pessoal, todos os dias, para ver se tinha um edital ali de intercâmbio. E até que deu um dia lá que saiu esse edital que eu participei, que foi o Improving Your English, edição de 2019, para o país de Gales. Assim que eu vi que tinha sido lançado esse edital, eu fui correndo para imprimir e li cada critério, cada requisito com muita atenção, para ver se eu me encaixava. Nesse caso, desse edital que eu participei, ele foi um edital que contemplava todos os campi do IFTM, não tinha um curso específico, então qualquer curso poderia participar, e tinha vaga com bolsa e vaga sem bolsa também. Quando eu vi que eu me encaixava nos requisitos, eu reuni todos os documentos necessários. São muitos documentos, documentos pessoais, documentos de renda familiar, caso você queira solicitar uma vaga com bolsa, que era o meu caso, documentos dos familiares, uma tabela de critérios. Nessa tabela de critérios são pontuados com pesos diferentes as atividades que você já realizou, projetos de pesquisa, de extensão, atividades de ensino, se você já fez um curso de língua, seja no IFTM ou não, vários outros critérios que te fazem ficar à frente do seu concorrente. E é importante reunir todos esses documentos, eu reuni esses documentos numa pasta no meu computador, renomeei cada um certinho e depois fiz um checklist para conferir se estava tudo correto para poder fazer a minha inscrição, porque caso tivesse algum documento incorreto ou faltando alguma informação, eu poderia ser desclassificada. Então é muito importante isso. Nesse período que a gente está vivendo, 2020 está bem conturbado,
não teve nenhum edital para intercâmbio. Mas vocês que têm interesse em estar participando, estar fazendo o intercâmbio, não desanimem. Aproveitem esse momento para estar incrementando o currículo de vocês, para estar aumentando essa pontuação. Vá se especializar em alguma área, vai estar fazendo algum curso diferente, porque assim que surgir a oportunidade, assim que sair um edital, você vai estar à frente com certeza dos outros concorrentes. Tá bom, Lavínia, eu me inscrevi no edital, eu participei de todas as etapas e eu fui aprovado. E agora, o que eu faço? Agora é o momento de se preparar para a viagem. É o momento de emitir o passaporte, caso você não tenha, de emitir o visto, caso seja necessário para o país que você vai, de adquirir as passagens aéreas. Se você não tem o costume de fazer viagens internacionais, então contrate uma agência, compre as passagens por uma agência, porque eles vão te tirar todas as dúvidas que você tiver. As malas têm especificações. As malas elas têm as dimensões adequadas, têm os objetos que podem ser carregados ou não, além de ter um peso limite. Então é importante saber essas informações. E as roupas adequadas também. Você vai para onde, em qual época, como que vai estar o tempo lá. No meu caso, eu fui para a Europa em dezembro, super frio. Aqui em Uberaba, quando faz 19 graus, eu já considero frio. Ou seja, eu não tinha roupas para levar nessa viagem. O que eu fiz? Comprei algumas vestimentas essenciais e outras, como casacos, cachecóis, eu peguei emprestado com pessoas que têm costume de fazer viagens para esses lugares. O câmbio também é muito importante. Qual que é a moeda do lugar que você vai? Ok, sei lá, é a libra esterlina. Então, vou procurar em várias casas de câmbio saber quanto que está a cotação da libra esterlina naquele dia. E vai fazendo esse acompanhamento até você decidir o melhor momento de fazer essa troca. Quando que mais compensa você estar fazendo essa troca. E um ponto muito importante, que eu até não coloquei aqui na apresentação, é pesquisar sobre o lugar que você vai viajar, os pontos turísticos, o que você pode estar fazendo e montar uma lista de lugares que você quer estar visitando. E agora um pouquinho da minha experiência no meu intercâmbio. Como eu disse, eu fui para o país de Gales. O país de Gales ele fica no Reino Unido e ele tem mais de 3 milhões de habitantes. Lá, a língua oficial é o inglês e o galês, e a moeda é a libra esterlina. Eles chamam de pound. A título de curiosidade, na época que eu viajei e que eu realizei, né, a troca da moeda, uma libra esterlina equivalia a R$ 5,80. Hoje, olha o preço que já tá. A capital do país de Gales é Cardiff, que foi onde eu fiquei, e essa palavra que está entre parênteses é como é Cardiff em galês. Como eu disse, é também uma das línguas oficiais desse país. Essa aqui é a bandeira do país de Gales, com esse dragão que ele é realmente símbolo do país, ele aparece em vários lugares. Aqui, como eu disse, como a língua oficial do país de Gales é o inglês e o galês, as informações elas são escritas nas duas línguas. E na maioria das vezes, o galês aparece até antes mesmo do que o inglês, como aconteceu aqui. Trouxe também uma foto do ingresso de cinema numa sexta-feira à noite, onde vocês podem ver que o preço foi menos de 3 libras. Tá, que eu fiz de Frozen, mas ainda assim o que eu quero dizer é que se não converter o preço, ele é de certa forma barato. Algo que eu achei diferente também foi o fato deles jogarem o papel higiênico dentro do vaso e da descarga. Eles não jogam no cesto de lixo igual nós fazemos aqui no Brasil. E essa foi uma recomendação que assim que eu cheguei na casa em que eu fiquei hospedada, eles já me falaram, o papel higiênico você vai jogar dentro do vaso da descarga. Achei super esquisito, mas segui. Uma coisa diferente também é o sentido, né, da rua.
é algo que causa um estranhamento, porque nós temos o costume de olhar para determinado lado quando nós vamos atravessar e os carros estão indo para outro totalmente diferente. Aqui eles até colocaram, não sei se vai dar para ver, mas olhe para a esquerda e tem até uma setinha para meio que guiar, né, quem que está andando nessas ruas para ver a direção que ela tem que olhar na hora de atravessar, porque é o inverso do que nós, brasileiros, por exemplo, e o restante do mundo, estamos acostumados. E aqui algumas imagens da panificação deles e da parte de lanches. Nas 2 semanas de intercâmbio, eu fiquei na casa dessa família aqui, onde ele é o Rob, a Jack e a Josie. Quando você faz uma viagem, um intercâmbio e você fica na casa de uma família, é dito que a sua acomodação é um homestay e essas pessoas são a sua host family. As casas elas eram dessa forma aqui. Eu cheguei no dia 1º de dezembro e acomodei as minhas malas no meu quarto, conversei um pouco com a família, vi esse manual que eles deixaram no meu quarto, onde ele tem todas as informações para eu poder me virar na cidade. E depois disso, nós saímos para poder comprar a árvore de Natal, que é essa aqui. Ela é natural, não é essas de plástico que nós somos acostumados a comprar aqui no Brasil. E essa família, ela leva muito a sério a decoração de Natal. Então, a casa toda estava decorada e isso fez eu me sentir muito bem. Eu me senti num ambiente super aconchegante. Algo que eu nunca tinha visto é esses calendários aqui, que eles têm do dia 1º até o dia 25. Cada dia você abre ele e dentro tem um chocolatinho, tem uma mensagem. E então eles me deram um calendário desse aqui e todo mundo da família tinha um também com vários temas diferentes. No dia seguinte, logo pela manhã, eu já fui para a escola onde eu tive as minhas aulas de inglês, que foi a Celtic English Academy. Isso aqui é uma foto de uma parte da escola. E todos os alunos ingressantes, os alunos novatos, eles iniciam na segunda-feira e na parte da manhã tem um teste de nivelamento. Nesse teste de nivelamento, tem questões de vários níveis de inglês, questões de múltipla escolha, dissertativas, tem uma entrevista com os professores e a pontuação obtida, o desempenho que a gente tem nesse teste de nivelamento que define para qual turma que nós seremos direcionados. Na parte da tarde, é feito um passeio turístico pelo centro da cidade e aqui foi uma foto de todos os alunos que ingressaram naquela segunda-feira. Aqui tem eu, um moço, se não me engano ele é do Japão, super gente boa. Esse aqui que ele veio da Suíça e ele não tinha conhecimento nenhum em inglês, ele falava apenas francês. Eu lembro desse casal aqui também, que eles eram russos, que eles são russos. E é muito interessante ver essa diversidade de nacionalidade em um lugar só. As turmas nessa escola elas são compostas por cerca de 5, 6 alunos. Então, isso permite que o professor ele consiga dar atenção para todo mundo. Além disso, tem muita conversação. Nós temos o livro base, o vocabulário a ser seguido, mas cerca de 80% da aula é só conversação, é só diálogo. Esse aqui é o professor, o Adrian, e nessa aula, se não me engano, foi no meu 2º ou 3º dia, ele estava utilizando o Kahoot, que é um site onde você pode criar quizzes para poder estar ensinando os alunos, criar uma competição saudável. E ele criou um quiz sobre a Third Conditional, que foi o primeiro conteúdo que eu tive nessas aulas. Esses foram os meus classmates, meus colegas de turma, e dá para ver a variedade de nacionalidade desse pessoal, onde tem pessoas da Espanha, Equador, Coreia do Sul, Argentina, Arábia Saudita, e é muito interessante essa variedade, porque você consegue estar em contato com diversas culturas, conhecer como que é a realidade da outra pessoa, e isso é muito legal, é muito gratificante.
Nós tínhamos aulas também, não somente na sala de aula em si, mas em cafés, onde também conversávamos sobre diversos assuntos propostos pelo professor. Também tinham jogos de tabuleiro, tudo para poder incentivar, né, a destravar o inglês. Essas aqui, mais algumas fotos das amizades que eu fiz durante esse período. Foi muito bom para mim, porque eu tenho muita dificuldade em fazer amizades, mas lá foi muito fácil, todo mundo estava passando pela mesma experiência, mas ao mesmo tempo cada um tinha uma realidade diferente. Então foi muito fácil se aproximar dessas pessoas, conviver com elas. E outro ponto também foi muito bom é que não tinha nenhum brasileiro ou alguém que falasse português na minha turma ou pelo menos no meu ciclo de convivência. E isso fez com que eu realmente mergulhasse de cabeça na língua inglesa e vivenciasse aquilo 100% do meu dia. Aqui um pouco do transporte. Eu andava basicamente de ônibus. Os ônibus lá são bem diferentes, não tem as catracas que nós temos aqui no Brasil. A mesma porta de entrada é a porta de saída. Aqui um ticket, eu comprava o ticket semanal. E algo que eu achei estranho, também não sei como que é nas outras cidades do Brasil, mas pelo menos aqui em Uberaba, se eu recarrego o meu cartão de ônibus, eu posso andar em qualquer linha daqui de Uberaba, sem ser as que são linhas rurais. Mas lá não. Lá tem as linhas específicas e, por exemplo, esse no meu ticket, esse meu passe semanal, eu só podia andar naquela linha que atendia a casa onde eu estava e o centro da cidade até a casa onde eu estava. Também tive a experiência de andar de metrô, nunca tinha andado, de trem e também de barco. Todas experiências novas para mim. Na maior parte do tempo, os locais que eu visitei sozinha. Então, para eu fazer isso, eu tive o auxílio do Google Maps, onde eu colocava o meu destino, colocava a forma que eu ia para esse lugar, se era a pé ou se era de ônibus, e seguia o trajeto. Muito fácil para conseguir me localizar. Aí eu também tinha um aplicativo, né, do metrô para saber onde que ele estava, mas eu andei poucas vezes de metrô. Eu andei quando eu fui para distritos próximos, porque dentro de Cardiff mesmo eu andava basicamente de ônibus e a pé. Aí aqui alguns dos locais que eu visitei enquanto eu estava lá. Eu, antes de viajar, tinha feito uma lista de vários pontos que eu queria visitar. Cardiff Castle era um deles, que é um castelo que fica bem no centro de Cardiff, perto da escola. Aquela primeira foto que eu mostrei, onde tinha os alunos novatos da segunda-feira, foi em frente a esse castelo. E é muito interessante você ver as construções atuais em volta de um castelo que foi construído o quê? No ano de 1080. É surreal. Outro castelo que eu também visitei, Castle Core, que também é conhecido como Castelo Vermelho. Castle Core está em galês. Também visitei vários parques e como eu sou apaixonada pela natureza, eu me encantei demais, passava muito tempo neles, admirando a paisagem, as espécies de plantas diferentes. Conheci o esquilo de perto, essas folhas super típicas que eu achei muito lindo. Cardiff Bay é um outro ponto turístico muito conhecido da cidade. Ele é realmente muito bonito. Também pude estar visitando. Como eu fiquei 2 semanas em Cardiff, aos finais de semana eu tive a oportunidade de visitar cidades próximas. Então, no primeiro final de semana, eu peguei um trem e fui para Londres. Infelizmente, eu só tinha um dia só, eram menos de 12 horas para conhecer Londres. Então, eu não pude ver tudo que eu queria, mas ainda assim eu fiquei muito contente de estar naquele lugar que eu via na televisão e em série, que eu sempre quis estar. Dá para perceber, eu estava surtando.
A Celtic English Academy, a escola, né, que eu fiz o inglês, ocasionalmente organiza passeios para cidades próximas. Então, no meu segundo final de semana, coincidiu de ser uma viagem para Oxford. Foi em um dia só, um bate e volta, foi num sábado, mas eu pude também conhecer essa cidade e é de uma arquitetura assim fenomenal. É aquela cidade que você anda, tem que tomar cuidado para não tropeçar, porque você tá admirando, sabe, as construções a todo tempo. Visitei muitos museus, andei bastante por essa cidade, pude conhecer muitos lugares e vários outros que infelizmente eu não tenho tempo para dizer nessa apresentação. Caminhando aqui para o encerramento, eu gostaria de deixar registrado os meus mais sinceros agradecimentos ao IFTM por ter me proporcionado essa experiência ímpar na minha vida, que me fez crescer muito. Foram experiências completamente novas para mim. Eu nunca tinha ficado tanto tempo fora de casa ou tão longe assim, foram mais de 8.000 quilômetros distante de casa, em um país que eu não conhecia, com pessoas desconhecidas, com uma cultura diferente da minha e com uma língua que, apesar de eu estudar sobre ela, não era minha língua materna. Me fez ter uma consciência da minha própria presença. Eu comecei a apreciar mais a minha própria companhia. Eu consegui ter um controle, uma administração do meu dinheiro muito maior. Além disso, a minha capacidade em resolver os problemas também foi ampliada. Isso algumas dos benefícios que eu posso apontar aqui agora, mas houveram diversos em diversos âmbitos da minha vida. Então eu só tenho a agradecer. Agradeço também a todas as pessoas que estiveram envolvidas de alguma forma com esse intercâmbio, com essa experiência que eu tive, as pessoas que eu conversei muito sobre e pessoas que me apoiaram, minha família, meus amigos. Muito obrigada. Eu deixo aqui os meus contatos, quem quiser tá me chamando para a gente conversar sobre intercâmbio, ou sobre esse intercâmbio, ou sobre qualquer coisa, vai ser um prazer conversar com vocês. Certinho? Pessoal, muito obrigada pela atenção de todos e até logo!